Tá na pauta. Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Agora em São Luís, 18 horas e mais 28 minutos. Bom, pessoal, é o seguinte. A travessia da Baía de São Marcos, saindo da ilha de São Luís para a Baixada Maranhense, é sem dúvida um dos símbolos do Maranhão. Imensas balsas que levam milhares de pessoas, carro de passeios, vans e ambulâncias rumo ao continente, encurtando um caminho que, se fosse terrestre, seria mais longo e cansativo. Por anos, muitas reclamações ocorriam, sem dúvidas, claro e evidente, mas sempre relacionadas à infraestrutura dos portos. Se antes a infraestrutura era o centro da crítica, hoje a falta de ferryboat e suas condições é o ponto principal a ser resolvido. Não é que a infraestrutura tenha melhorado, de forma alguma, foi piorar. Por conta disso, vários deputados passaram a ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar uma solução urgente ao caos no sistema de transporte aquário, que se instalou nos terminais da Ponta da Madeira e também do Cujupe, motivando protesto inclusive das cooperativas de vans por conta do descaso com o serviço. O deputado Hélio Soares foi um dos parlamentares que ressaltou a gravidade da situação, que vai além do simples transporte aquário, referindo-se a um problema que afeta a saúde pública da Baixada Maranhense. Para falar mais sobre esses e outros assuntos, está na pauta aqui um bate-papo especial com o próprio deputado Hélio Soares. Hélio Oliveira Soares é administrador de empresas, nascido na cidade de Turiaçu, Maranhão, e casado com Vera Lúcia Lima de Matos Soares. Ele é filho do casal José Martins Soares e Terezinha de Jesus Oliveira Soares. Está no exercício do 5º mandato popular. O convidado de hoje é funcionário aposentado das Centrais Elétricas do Maranhão e foi diretor e presidente da Associação Recreativa da SEMAR. A regularização fundiária tem sido a bandeira de luta como política estratégica de combate à pobreza do deputado na Assembleia Legislativa. Bom, deputado Hélio Soares, boa noite. Gostaríamos de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Nova FM. E eu deixo a primeira pergunta. O serviço de travessia por ferryboat piorou e o governo não apresenta uma solução para o problema que atinge diretamente o direito de ir e vir da população. Como resolver essa situação que causa prejuízos nas viagens de São Luís até a Baixada e vice-versa? Caros ouvintes da Rádio FM, Nova FM, da Difusora, os cumprimentos em nome do meu amigo Thales Castro, Isaías Rocha e Pedro Castro, que tem a grande responsabilidade de levar a informação aos nossos ouvintes. E, aliás, a comunicação é a base da nossa sobrevivência. Quem não vive sem informação não chega a lugar nenhum. E eu, no caso, aqui nesse momento, agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse momento batendo papo sobre políticas públicas do nosso estado. Referindo-me direto ao transporte do ferryboat, que faz parte das nossas vidas. Não é só a população da Baixada que se utiliza desse tipo de transporte. O Maranhão inteiro e outros estados também. Por exemplo, quem vem de Belém do Pará, vem fazendo turismo, passa pelo ferryboat que diminui a distância em mais de 200 quilômetros mais ou menos, além de evitar o cansaço, evitar o transtorno das estradas também, que vivem em péssimas condições, principalmente a nossa MA-014, que eu faço política há 30 anos e sempre me defronto com as péssimas condições de tráfego dessa MA-014, que eu digo que é o pulmão econômico do nosso estado. Essa MA-014 passa mais de 2 milhões de caminhões e automóveis por essa estrada, que ela liga, vai até a Boa Vista do Grupi, que vai se unir à BR-316. E eu fico aqui a me perguntar sempre por que a BR-316 de Boa Vista do Grupi para Belém não tem um buraco, sempre em perfeitas condições. E a nossa aqui é esse mal-estar imensurável. É uma das políticas que nós temos que nos interagir e que é culpa de todos nós, que eu digo, nós parlamentares, gestores, me incluo também nesse contexto, mas eu sou deputado estadual, tenho as minhas limitações.
mas nem por isso deixo de tentar exercer as minhas prerrogativas como defensor da nossa população, do nosso Estado. Thales. Deputado, o que podemos aprender hoje com a experiência negativa da intervenção do governo no serviço de ferry-boat? Posso lhes dizer, meu amigo Thales, que foi uma intervenção, um momento de infelicidade do governo anterior. Não se pode cessar uma concessão sem ter uma solução imediata, sem ter uma opção eficaz com melhoria de qualidade desse serviço. O que o Estado fez? Interviu inadequadamente, passando por cima de todas as prerrogativas do atual proprietário, como se fosse uma invasão. E foi um crime cometido contra a nossa população, principalmente aqueles que se utilizam desse transporte ferry-boat. Ao invés de melhorar os serviços, fez piorar assustadoramente. As reclamações se acumularam e a insatisfação. E o pior ainda, que as ambulâncias que transportam seus pacientes ficaram aí à mercê. Tem que dar uma volta de mais de 150 quilômetros e muitos levaram até a óbito, porque não teve o atendimento na hora exata, pelo fato da distância ter triplicado e a estrada ruim, por cima de tudo, causando sérios prejuízos à nossa população. Aí fizeram uma famigerada, que eu digo assim, desculpem os ouvintes que me ouvem usar esses termos, mas é o único adjetivo que eu encontro nesse momento para classificar essa licitação. Não se pode, o que tem que se fazer quando vai se abrir uma licitação pública? Primeiro, o credenciamento das empresas que vão participar. Você pode deixar uma empresa que vende carvão participar de um serviço que vai vender carne. Não pode se deixar uma empresa que vai vender saúde, uma empresa que fabrica o ferro, para participar de uma licitação tão importante e tão séria, tanto quanto essa do ferry-boat. O que ocorreu? As empresas que ganharam não têm a menor infraestrutura, não têm a melhor adequação para participar de uma licitação. Ganharam essas que não tinham méritos, não tinham como ganhar, colocando as empresas, diga-se de passagem, maranhenses, aqui do estado, deixar ao relento, a mercê, com sério, acumulando vários prejuízos, porque um ferry-boat desse custa caríssimo e as empresas, para manter, têm que dispor de recursos, até muitos empréstimos, como eu sou testemunho disso aí, que fizeram para manter esses ferros em pleno funcionamento. A empresa que ganhou tentou, olha só o cúmulo, onde nós chegamos, tentou alugar os ferry-boat das empresas nossas que tinham perdido a licitação. É um cúmulo do absurdo, né, deputado? O absurdo dos absurdos, diga-se de passagem. E aí causou esse transtorno imensurável. Não se tem como a dimensão, só quem pode mensurar isso aí, esse transtorno, é quem usa o ferry-boat. E eu estou aqui não só como deputado, como representante da nossa sociedade, mas como usuário também desse serviço. Toda semana eu utilizo esse ferro. Já ficamos à deriva, já ficamos aqui esperando, cancelando o ferro, porque não supre. Um ferro, dois, não supre o tráfego que já existente nessa travessia. É uma demanda muito grande. Bom, você que ligou o rádio agora, parou aqui na Nova FM 93.1, estamos recebendo o deputado Hélio Soares, fazendo uma abordagem aí sobre alguns fatos e acontecimentos que marcaram o cotidiano maranhense. Deputado, em relação aos projetos apresentados nesse seu 5º mandato, qual o senhor destacaria? Ou pode destacar um durante a sua carreira lá no parlamento? Olha, nós temos vários projetos de alta relevância, além da contribuição de aprovar todos os projetos que vêm tanto do Executivo, como os projetos também nosso lá, que nós nos reunimos e apresentamos ao plenário. Nós temos vários projetos, inclusive até um projeto simples que você não fala, mas é uma relíquia do nosso estado, o abacaxi da nossa de Turiaçu, que é conhecido mundialmente. Então o abacaxi se tornou lei
patrimônio da cidade de Turiaçu, que é uma referência do nosso litoral. Me sinto lisonjeado quando falo, porque é minha terra natal. E vários projetos, como a adequação também da internet, da tecnologia aos assentamentos. Por que você falou da minha referência com a zona rural, pode-se dizer assim? Porque na zona rural que nós temos que ter todo cuidado, porque de lá vem o desenvolvimento do nosso estado, a produção toda que move a nossa sobrevivência vem da zona rural. Eu costumo até dizer que quando o homem da roça não planta, o homem da cidade não janta. Interessante. Tá certo? Verdade. Então nós temos que ter bastante cuidado e vários outros projetos também, como na educação, a história de cada cidade. O aluno tem que aprender primeiro a conhecer a sua cidade, para que fosse inserido na disciplina escolar. Você, para discutir qualquer assunto da sua cidade, você tem que conhecer. Só assim você vai abranger um conhecimento de todo o Maranhão. As matérias vai te desenvolvendo e você vai criando estímulo para aprender desde a infância o que você vai ser no futuro. Serve até para um diagnóstico da própria pessoa. Tem muitos outros projetos também, como na área do orçamento também. As políticas públicas, principalmente, é minha principal atividade, e ficar atento. Eu dificilmente não vivo na tribuna toda hora para criticar tudo. A gente, quando critica, a gente dá a solução. Como o próprio Ferryboat, eu disse a solução, dei a sugestão. Faz-se um acordo com o Ministério Público, elimina-se essa licitação que foi famigerada, a licitação, e volta à normalidade funcional anterior. E pede-se um prazo ao Ministério Público para adequação de 1 ano, que é quando vai dar tempo suficiente para normalizar esse transporte, que faz parte de uma política pública de todos nós. Deputado, nós estamos aí num momento atípico da política maranhense. Parece que nós estamos amanhã, parece o ambiente que tem criado aqui hoje no Maranhão, parece que as eleições já é na semana seguinte. E aí, diante de todas as movimentações, o líder político do vosso grupo, que é o PL, você que é o presidente do PL, que é liderado pelo pré-candidato a governo Josimar de Maranhãozinho, convocou uma reunião que se iniciará amanhã e terminará no sábado, né? Reunirá com todos os líderes, prefeitos, pré-candidatos, estadual, federal, enfim. Qual a perspectiva para essa reunião, que pode culminar na permanência da pré-candidatura, ou em relação aos acordos, ou o deputado Josimar pode declinar da pré-candidatura e declarar apoio a alguém? Diante de todo esse cenário, qual é a sua perspectiva em relação a essa reunião? Entre seus participantes do PL, Partido Liberal, que eu estarei presente, estaremos dirigindo, Josimar de Maranhãozinho, como é conhecido, a minha amiga Detinha, Vinícius Louros, enfim, todos os deputados com mandatos e aqueles que não têm mandato, que fazem parte. É uma reunião de interação, é uma reunião de discussão, cada um colocar suas ideias, cada um colocar os seus ideais, para que possa aflorar um projeto de soluções para o nosso Maranhão, que tanto precisa dessas soluções, principalmente no que diz respeito às políticas públicas que nos envolvem. Deputado, qual a sua opinião, por exemplo, sobre a atual política de segurança pública do governo do estado do Maranhão? Dá para já fazer um diagnóstico, não apenas nesses 40 dias de novo governo, mas eu falo até mesmo dos 7 anos do governo anterior. Qual a sua visão sobre esse setor? Olha, interessante, é um assunto que é palpitante sempre. O governo que entra acha que ele tem que ter muito tempo para adequação. O que sai se reclama que não deu tempo, mas o que falta mesmo é boa vontade. A nossa segurança pública do nosso país tem que ter, primeiro, uma interação entre população e segurança, população e polícia, população e com os órgãos de segurança, para que as informações sejam confiáveis e cada um passando mais confiabilidade, experiência e sugestões para que nós possamos diminuir. O que existe no nosso Brasil e no nosso Maranhão, nada mais, nada menos do que uma convulsão social. Por isso há esse crescimento enorme de assaltos, uma convulsão social que nós vivemos. Então nós temos que encontrar mecanismos para que possamos diminuir. E temos que iniciar
com a educação. Não podemos deixar uma criança sem estar ocupada totalmente na sua infância, na sua pré-adolescência. Daí começa esse distúrbio que nós atravessamos. Estou tentando resumir aqui para chegar na interação pública, como eu gostaria de ter polícia militar totalmente envolvida com a nossa sociedade. Mas a gente, se não dá cobertura à própria polícia, o órgão em si que pertence, não dá assistência aos seus filiados, como é que vai ter uma segurança pública confiável? Tem policial aí que passa 10 anos sem uma reunião da instituição, sem uma qualificação, sem uma, como se disse, uma classificação, uma reciclagem daquele trabalho que ele desenvolve. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é essa ressocialização de polícia com a sociedade. Tem que estar interagindo juntos, tem que comungar com os mesmos propósitos, que é dar segurança à nossa sociedade. Deputado, como é que você avalia a conjuntura política com vista à disputa ao Palácio dos Leões e, em sua opinião, quem você vê hoje com maior possibilidade de galgar nessa disputa para o governo do estado do Maranhão? Olha, todos nós temos condições de ganhar as eleições e dirigir o nosso estado, desde que sejamos políticos e que sejamos bem intencionados. A gente mostrar os nossos ideais para a sociedade, para conhecer por que nós queremos ser governador do estado, apresentando políticas públicas com eficácia, com segurança, automaticamente. O povo, como está carente dessa área de políticos sérios, comprometidos com a nossa sociedade, você certamente vai adquirir a confiança dos nossos eleitores e vai nos eleger. Eu acho que cada um tem condições de ser governador, desde que apresente um projeto popular, um projeto com eficácia, demonstre segurança. E contemple a população, de fato, né? Contemple de uma maneira geral a nossa população. Agora em São Luís, 18 horas e mais 46 minutos. Você que ligou o rádio agora, parou na 93.1 Nova FM. Estamos recebendo o deputado Hélio Soares para um bate-papo sobre a conjuntura política no estado do Maranhão e também discutir temas recorrentes aqui no estado maranhense. Deputado, o senhor acredita que existe possibilidades, por exemplo, para uma terceira via no Maranhão que venha concorrer ou se envolver no meio dessa disputa polarizada entre Brandão e o Everton? O senhor acredita, por exemplo, que há possibilidade ainda de, por exemplo, um Simplício, até mesmo um Laésio se envolver nessa disputa com uma possibilidade, ou está sacramentado entre os dois? Eu não gosto muito de usar essa palavra de primeira via, segunda via, terceira via, quarta via. O que existe é um desgaste dos principais vias no segmento de uma governabilidade. Quando o desgaste vai aumentando, aí vai surgindo outras pessoas que em condições de governar. Vias alternativas. Vias alternativas, esse é o termo adequado, exatamente, vias alternativas. E todos nós somos alternativas. O Josimar é uma alternativa sólida, o Simplício é outra alternativa também, o Laésio Bonfim, dentro das suas limitações, é outra alternativa. Aí cabe a inteligência do eleitor saber qual é a alternativa mais adequada para aquele momento. Thales. Acho até que as eleições hoje, vocês podem concordar comigo ou não, e eu vou gostar da discordância, porque nas discussões é que nós nos entendemos. É nas divergências. Na divergência que é o ponto comum das pessoas. Pode falar. Então, eu acho que a eleição está totalmente zerada, indefinida. Muito aberta, né? Muito aberta. Está um vácuo nossos eleitores atrás de um candidato. O eleitor ainda está muito distante dessa discussão, apesar da discussão política, tá muito. A gente fala muito até falamos agora há pouco, desse fato da política estar muito atípica aqui no Maranhão e no Brasil inteiro, né? As discussões estão muito acirradas, mas o povo mantém-se ainda muito distante dessa discussão. E a nível nacional, você acredita que possa aparecer, em meio a essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, algum nome que venha a interferir essa polarização? Você acredita que possa acontecer isso, deputado? Olha, os partidos todos estão em fase de organização. Então pode surgir sim um nome que caia na confiabilidade dos eleitores e dispare aí e chegue no segundo turno e vença as eleições. Eu acho que está em aberto também essa discussão para presidente da República. O senhor acredita que a eleição aqui para governador do Maranhão, ela venha se definir em 1 ou 2 turnos? Hoje
Eu não sou, como é que se diz? Vidente, né? É vidente. Mas é uma projeção, muito com sim. essa área. Prognósticos, Eu na acho verdade. que se as eleições fossem hoje, teriam segundo turno, com certeza. Você acha que, em relação a isso, o que leva o senhor a acreditar que possa ter o segundo turno? É pela distribuição da quantidade de candidatos, pela polarização? A equiparação dos candidatos com relação aos eleitores. Na conjuntura do eleitoral, todos se equiparam mais ou menos. Até pelas pesquisas técnicas, você vê uma equiparação de popularidade entre os candidatos. Sabe-se que o PL foi um partido que cresceu muito nas eleições de 2020. Aí o deputado Josimar, Vossa Excelência, todos que compõem o grupo do Josimar, o PL, deu um salto muito grande nas eleições de 2020, chegando a mais de 40 prefeitos em todo o estado do Maranhão. E agora durante a pré-candidatura, Josimar também conseguiu trazer outros que chegou a mais de 50 prefeitos do PL. E aí, nessa formação também, para disputa estadual, aí o PL formou uma nominata muito forte para estadual, para federal. O senhor, como presidente do PL, como membro dessa família, como a gente tem muito escutado isso, que o PL é uma família, o grupo do Josimar é uma família. Quais são as perspectivas aí para as eleições de 2022 em relação ao PL, ao grupo PL? Olha, o Josimar é o expoente hoje do nosso partido. Se preparou para disputar as eleições e colocar o partido em condições de igualdade com todos esses outros partidos que se sobressaem na política maranhense. Foi prefeito 2 vezes, se reelegeu por unanimidade, uma candidatura única. A mulher se elegeu no outro município lá próximo, sendo Guilherme, se reelegeu também numa candidatura única. Foi o deputado estadual mais votado do Maranhão, tanto quanto a esposa, a deputada Detinha. Foi o deputado federal mais votado. É uma pessoa que é um homem que vem construindo a sua própria história naturalmente. E politicamente dispensa comentários. Tem tido vitórias expressivas vitórias em tudo que ele tem se candidatado. A legenda está garantida para ele, para ser candidato a governador, mas a política tem que ter o caminho do entendimento, da conversa com todos os candidatos e ver qual será a melhor opção. E eu tenho certeza que ele, nesse contexto, está preparado para discutir, para ver a viabilidade melhor para o Maranhão. Nós temos que discutir hoje, antes das nossas candidaturas, discutir o Maranhão, o que será melhor para o nosso estado. Em relação assim, à Assembleia Legislativa também, quais são as perspectivas de disputa para as vagas na Assembleia e para a Câmara Federal? Haja vista que o PL hoje tem 2 nominatas, tanto para a Câmara como para a Assembleia, muito forte. Eu vejo como todas as áreas, tanto na municipal como estadual, a gente pode ver as eleições anteriores, a história de cada parlamento geralmente renova de 40% a 50%. Isso é fato. Então, ali todos nós estamos concorrendo à reeleição e nos prepararmos para que não tenhamos surpresa. Porque quando a gente não se elege, não se reelege, diz, porque falhou aqui e ali. Não, nós temos que nos reelegermos com o nosso trabalho, passando confiança ao eleitor. Se conseguirmos fazer isso, aprender a dizer não, você terá sucesso. Se você não aprender a dizer não, não é a mesma facilidade de dizer não, dizer sim. Você tem que dizer não com segurança, dentro das suas, da sua capacidade de realização. O senhor acredita que o PL faça quantos deputados estadual e federal hoje, diante da conjuntura? Olha, diante da nossa nominata, que está bem arrumadinha, gente com capacidade de ter o reflexo eleitoral bem satisfatório, eu acredito que nós faremos, com certeza, federal de 4 a 6 deputados federais, que já é uma grande média. E estadual deve fazer de 5 a 8, mais ou menos. Se tiver um desempenho ideal, condizente com o que nós estamos preparando, com certeza nós teremos uma bancada boa na Assembleia Legislativa, como também na bancada no Congresso Nacional Maranhense aqui, uma bancada boa de deputados do PL, Partido Liberal. Deputado, poucos são os líderes do interior que ascendem a nível estadual com um grupo formado pelo tamanho do deputado, que é formado pelo deputado Josimar, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais.
E, além disso, também integra outros 3 partidos. Como é que, no seu ponto de vista, é possível esse crescimento? E o que leva a essa fidelidade de um grupo? Porque a gente sabe que muitos foram as baixas de Everton para Brandão, de Brandão para o Everton e vice-versa. Mas alguns aliados do deputado Josimar se manteram firmes, fiéis. Como é que se desenha essa conjuntura e que motiva essa fidelidade? Vou resumir aqui para você, numa palavra só: credibilidade. O homem tem que ter crédito. Tem que ter crédito a começar na sua família. Você tem que ter crédito com a sua família. Aí você vai prolongando, vai aumentando, vai estendendo. Essa credibilidade ela tem que ser extensiva onde você habita. Se você depende daquilo que você desenvolve, até no seu trabalho, se você tiver crédito com seus colegas, você automaticamente vai ser um líder. O Pedro ali, tudo que ele fala vira lei. É o crédito. Então você tem que estabelecer esse parâmetro na sua vida de confiança, de crédito. E o que ocorre com o Josimar de Maranhãozinho é o crédito que ele passa para as pessoas e as pessoas não se decepcionam. E aí você pode ver que o PL é um partido emergente. Na política porque o PL tem de vida saudável, assim, de vida notória, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, e o PL cresceu. Então nós temos que conhecer o PL antes, durante e agora com Josimar de Maranhãozinho. Aí você vê a diferença. Então eu resumo tudo isso numa palavra: crédito. Esse crédito aí também tem a ver, porque muito tem se falado sobre a conjuntura nacional. Josimar não vai ser, vão tomar o partido de Josimar. Josimar vai ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo. E aí, no meio de toda essa movimentação contrária à liderança de Josimar comprova a sua liderança, inclusive com a renovação do diretório estadual do PL, que foi renovado até 2024. Isso aí é reflexo dessa credibilidade a nível nacional, inclusive dando a senha de que Josimar tem toda a autonomia com você e com toda a família PL de decidir o que quiser no Maranhão? É verdade. Isso por isso que eu estou falando, que resume-se numa palavra só: crédito. Se o PL tivesse em qualquer, não querendo diminuir ninguém, mas estivesse até na mão do Hélio Soares sozinho, teria perdido o partido aí por questões de acomodações partidárias. Qualquer outro teria perdido. Então o Josimar, além de ter o crédito consolidado com seus eleitores, com seus filiados, com seus irmãos aqui, ele tem também a nível nacional. Tanto que o nosso país é um dos poucos países que cada partido tem dono, posso dizer assim. Então o PL não é diferente. O nosso maestro do PL é o Valdemar da Costa Neto. O Josimar tem crédito com ele, tem confiabilidade. Então o PL aqui é intocável, até porque nós não vamos meter os pés pelas mãos e fazer loucura com o partido aqui só porque a gente tem a confiança do senhor. Além de intocável, tem autonomia, deputado, para decidir o que quiser. Se quiser ser candidato, vai ser. Se quiser se aliar com quem quer que seja, também tem essa autonomia? Até pela sigla própria do partido já diz: PL, Partido Liberal. Deputado Hélio Soares, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Nova FM e deixo o senhor para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade e me despeço aqui de todos os ouvintes, almejando que essa rádio cresça cada vez mais e que a consciência com que essa equipe que dirige a rádio, vocês, os apresentadores aqui, possam transmitir aos outros apresentadores aqui do programa como você se sente bem aqui na rádio. Eu aqui me despeço pedindo a Deus que nos ilumine, purifique cada vez mais o nosso espírito, fortaleça nossas esperanças e fortifique cada vez mais a nossa fé.